Maria Santíssima, a todos nossos irmãos de luz, que sempre estão presentes todas as noites, aos nossos anjos guardiões, pedindo a toda essa egrégora de luz que possa adentrar cada lar, levando a paz, levando a saúde, acalmando, Senhor, as dores de cada ser, esteja onde eles estiverem, que seja nos hospitais, em casa de saúde, que seja nos orfanatos, nos abrigos, nos presídios, Senhor. Pai, toca o coração daqueles, Senhor, esquecidos da sociedade, que se encontram em marquises, ou mesmo dentro das nossas casas, Senhor. Ô Jesus, tende piedade e acolhe esses irmãos. Nossa Mãe Maria Santíssima, com o seu manto, olha para todos eles. E assim, Pai, nessa serenidade, nesta luz, que tanto nos acolhe todas as noites, eu passo a palavra à nossa irmã Glaci, que fará a nossa leitura inicial da noite de hoje do nosso Evangelho. Seja bem-vinda, minha. Boa noite a todos novamente, que a paz do Senhor Jesus nos envolva com muito amor, com muita renúncia, com muito perdão, e que tudo se faça luz, onde quer que estejamos. Então, do Evangelho, do livro Pão Nosso, ditado pelo Espírito de Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, item 80, o não e a luta. Mas seja o vosso falar, sim, sim, não, não. Jesus está lá em Mateus 5,37. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhões, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda quantos necessitam de tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor, contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te acercam, mas não ouvides a educação dos companheiros com a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade, no entanto, sê leal e sincero em tuas atitudes. O sim pode ser tão agradável em todas as situações, todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muitas vezes é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais que as palavras, com certeza. Seja o vosso olhar, sim, sim, não, não. Recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel. Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Muita paz e muita luz, que Jesus nos abençoe. Francisco, estou mandando então a leitura de Chico no final. Beijos no coração. Seu áudio, Francisca, está fechado. Perdão. E assim, amado Mestre Jesus,
Passo a palavra a Gilson para fazer a nossa prece da noite de hoje. Seja bem-vindo, meu. Mais uma vez, boa noite a todos. Já que esse exórdio foi tão bem esclarecido, do sim e do não, a nossa proteção vai ser hoje com a prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a cordialidade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação e ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita ao Espírito Consoladores derrame por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca de vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de vossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina santa imagem. Que assim seja. Pai amado, me protege pelo dia de hoje e que amanhã seja melhor do que hoje. Pedindo, agradecendo pelo nosso dia de hoje e pedindo paz, progresso e prosperidade, que hoje à noite seja de infinita esperança para todos nós, encarnados e desencarnados, com o bem-amado aqui na terra e no santo céu. Que assim seja, que tivemos. Vamos ter um evangelho na noite de hoje, com muita paz, muita possibilidade e muito amor no coração. Que assim seja. Eu passo a palavra para Francisco. Que assim, amado Mestre Jesus, Deus, nosso Pai maior, nossa Mãe Maria Santíssima, nosso mentor da casa, Bezerra de Menezes, pedimos a permissão para iniciar o nosso evangelho da noite de hoje, passando a palavra à nossa irmã Margot, que seja iluminada e abençoada por todos os nossos irmãos de luz. Seja bem-vinda, minha irmã. Obrigada, Francisca. Obrigada a todos. Uma boa noite a todos. E vamos ao nosso evangelho. Evangelho no nosso lar, evangelho nos nossos lares. E o evangelho de hoje, ele vem do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E hoje nós leremos e comentaremos 2 itens que eles se fundem, eles se completam, um leva ao outro. E eu vou dar início na leitura e depois a gente comenta. Vamos a ele. O item 24 é a desgraça real. E o item 25 fala sobre a melancolia. Vamos ao item 24.
Toda a gente fala da desgraça. Toda a gente já sentiu e julga conhecer-lhe o caráter múltiplo. Venho dizer-vos que quase toda a gente se engana e que a desgraça real não é absolutamente o que os homens, isto é, os desgraçados, o supõem. Eles a veem na miséria, no fogão sem lume, no credor que ameaça, no berço de que o anjo sorridente desapareceu, nas lágrimas, no féretro que se acompanha de cabeça encoberta e com o coração despedaçado, na angústia da traição, na desnudação do orgulho que desejara envolver-se em púrpura e mal oculta a sua nudez sob os andrajos da vaidade. A tudo isso e muitas coisas mais se dá o nome de desgraça. Se dá o nome de desgraça na linguagem humana. Sim, é desgraça para os que só veem o presente. A verdadeira desgraça, porém, está nas consequências de um fato mais do que no próprio fato. Dizei-me se um acontecimento considerado ditoso na ocasião, mas que acarreta consequências funestas, não é realmente mais desgraçados do que outro que, a princípio, causa viva contrariedade e acaba produzindo o bem. Dizei-me se a tempestade que vos arranca as árvores, mais que saneia o ar, dissipando os miasmas insalubres que causariam a morte, não é antes uma felicidade do que uma infelicidade. Para julgarmos de qualquer coisa, precisamos ver-lhe as consequências. Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso para o homem, precisamos transportar-nos para além desta vida, porque é lá que as consequências se fazem sentir. Ora, tudo o que se chama infelicidade, segundo as acanhadas vistas humanas, cessa com a vida corporal e encontra a sua compensação na vida futura. Vou revelar-vos a infelicidade sob uma nova forma, sobre a forma bela e florida que acolheis e desejais com todas as veras de todas as almas iludidas. A infelicidade é a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca da vaidade, que fazem calar a consciência, que comprimem a ação do pensamento, que atordoam o homem com relação ao seu futuro. A infelicidade é o ópium do esquecimento que ardentemente procurais conseguir. Esperai vós que chorais. Tremei vós que rides, pois que o vosso corpo está satisfeito. A Deus não se engana, não se foge ao destino. As provações credoras mais impiedosas do que a matilha, que a miséria desencadeia, vos espreitam o repouso ilusório para vos imergir, de súbito, na agonia da verdadeira infelicidade, daquela que surpreende a alma amolentada pela indiferença e pelo egoísmo. Que, pois, o Espiritismo vos esclareça e recoloque para vós, sob verdadeiros prismas, a verdade e o erro, tão singularmente deformados pela vossa cegueira. Agireis, então, como bravos soldados que, longe de fugirem ao perigo, preferem as lutas dos combates arriscados à paz que lhe não pode dar glória nem promoção. Que importa ao soldado perder na refrega armas, bagagens e uniformes, desde que saia vencedor com a glória? Que importa ao que tem fé no futuro deixar no campo de batalha da vida a riqueza e o manto da carne, conquanto que sua alma entre gloriosa no reino celeste? E eu vou começar aqui falando sobre a própria palavra desgraça. Fui buscar no dicionário, no Ruais, e lá está o significado da palavra desgraças,
de uma forma geral. Ela significa revés da fortuna, azar, desdita, infelicidade. Porém, para nós espíritas, dentro do espiritismo, essa palavra, ela tem, vamos dizer assim, um impacto maior. Então, a palavra desgraça no espiritismo, ela é uma palavra muito forte. Significa a falta de bênção divina. Desgraça. É o contrário da graça, que significa dom, dádiva, benefício. Então, eu procuro abolir determinadas palavras do meu vocabulário. Eu não falo palavrões, eu não... Nem esses mais bestinhas eu não falo. Porque a palavra, às vezes as pessoas falam algumas palavras, não, isso já no passado foi palavrão. Hoje, ela tem um sentido comum, é a forma como nós colocamos a nossa energia na palavra. Eu posso olhar para alguém e dizer assim, bonita, hein? Qual é a minha entonação e a referência da minha mente com o meu coração quando eu digo que a outra, quando eu faço um chamamento de bonita, hein? Não é a beleza dela, nem do que ela está fazendo, mas algo que desagrada. Não é bonito. Então, no passado ela teve uma entonação, para nós, principalmente nós espíritas, ela continua com a entonação com um agravante, de que nós não devemos pronunciar. E uma das palavras que eu aboli do meu vocabulário é a palavra desgraça, pelo peso que ela tem. E se você a pronuncia, você está enchendo a sua casa, o seu lar, a sua vida, com a ausência das graças divinas. E essa vivência, nessa palavra, nesse contexto, vai nos desorientar. E esse texto, ele traz exatamente isso. É um texto de Delphine de Girardin, em Paris, 1861. E ele traz uma visão do que é a desgraça. É a dor, é a doença, é a perda de um ente, é a falência, é tudo que desagrada materialmente a todos nós. A todos nós, porque ainda somos muito apegados. Mas estamos nesse processo de melhorarmos, um processo de melhoramento onde as intempéries da vida não nos cause danos espirituais. Ela pode nos causar danos materiais, mas nós temos em nós a consciência de que aquele dano não é para sempre, ou mesmo que o dano ele se faz necessário. O dano é um momento de prova para nos testar fisicamente e espiritualmente, se continuaremos no trabalho fiel do dia a dia ou se esmoreceremos, se nos entregaremos a uma derrota. Estamos ainda no mundo de expiação e prova. E provas. E se faz necessário as expiações e as provas para que nós, a cada dia, depuremos erros de um passado ou mesmo de uma vida atual. E se já temos em nós o conhecimento que tudo isso é passageiro, nós não vamos nos fixar nas derrotas, muito pelo contrário, nós vamos encará-la e dizer, tudo bem, chegastes, mas vamos à luta, e
e vamos continuar lutando. Todos sabem das vivências de Chico, e uma delas, naquele momento difícil, onde seu irmão havia desencarnado, deixou uma mulher que estava completamente perturbada, com filhos, ele vivendo momentos de muitas dificuldades financeiras dentro da sua casa, dentro da sua família, sem poder suprir as menores necessidades. Ainda chega a cunhada com filhos, a cunhada perturbada. E ele precisava dar assistência a ela. Ele precisava dar assistência aos seus sobrinhos. E ele, na angústia, conversa com Emmanuel e pede a ele: Emmanuel, fale com nossa Mãe Santíssima, fale com Maria Santíssima, porque tanta infelicidade, porque tanta dificuldade eu tenho que enfrentar. Porque eu estou vivendo essas coisas nesse momento, nessa hora. Eu estou desorientado. E Emmanuel, calma, Chico, eu vou levar o seu questionamento. Emmanuel vai passar alguns dias e retorna com a resposta. E diz: Chico, voltei, eu tenho a resposta para você. E ele, feliz da vida, ansioso, né? Então, me diga o que nossa mãe me enviou como resposta. E Emmanuel disse, ela disse que tudo passa. Simples assim, né? Emmanuel é PayPal, filho. Bateu, valeu. Então, ele trouxe uma resposta direta. Não, ela disse que tudo passa, que esse momento também passa. E tempos depois está Chico numa felicidade, numa alegria, cantarolando. Emmanuel chega e diz: qual o motivo de tanta felicidade? Ele está feliz. Está tudo muito maravilhoso, os passarinhos cantando, a chuva que cai, o sol que brilha. E aí ele diz: Chico, isso também passa. Então, nós aprendemos com as dores de Chico que podemos e devemos trazer para a nossa vida que tudo passa. Nenhum de nós tem a vida ou teve momentos da vida que Chico teve desde que esse homem pisou nesse planeta, nessa última encarnação. As suas dificuldades. Um homem que encarnou e olhava para sua mãe, aquela criança de 3, 4 anos, já sentindo uma saudade. Os relatos de Chico, de 3, 4 anos, era de muita dor. Ele olhava para a mãe dele, ele não brincava, porque ele queria aproveitar cada segundo daquela mãe. Imagina uma criança de 3, 4 anos que não brinca, que é agarrado na mãe, que é beijando a mãe, que deixa de estar com os amiguinhos para ver a mãe bater uma roupa, para ficar assistindo a mãe fazer uma comida. O amor que ele tinha, e já pressentia a perda daquele grande amor e o que seria as dores na sua vida, mas nunca desistiu, enfrentou. Então, nós temos um exemplo vivo de dor, sofrimento e vitória, sem reclamações, resignadíssimo. Aí falar resignado para Chico, nós sabemos que espírito é esse, sem débitos, que ocupou um corpo debilitado, um corpo que foi debilitado pela falta de alimento, pela falta de nutrientes, pela falta de vitamina. Não era dívida de Chico sua cegueira, não era dívida de Chico as doenças que ele tinha cardíaca, as doenças que ele tinha dentro daquele corpo, mas sim momentos já de suas dificuldades desde que aqui chegou. E ele carregou aquele corpo, se fosse por ele estaria aqui entre nós, com um corpo totalmente disforme, mas lutando para estar aos nossos lados, nos ensinando a amar a nossa vida da forma que ela se apresentasse. E Chico, ali, em seus momentos difíceis, nos deixou provas de que tudo passa. Altos e baixos, doenças, perdas, intempéries, a natureza que se revolta,
mas ele assiduamente ali, assistindo, esquecendo das suas dificuldades e assistindo a dor do outro, auxiliando a todo tempo a dor do outro, sem nenhuma lamentação. E aí a gente tem um probleminha, o mundo vai acabar. Deus não me ama, Deus não me vê como filho. Quantas pessoas estão muito doentes e revoltadas? Sua doença vai se agravar. Quantas pessoas que perderam o seu emprego estão aí totalmente desorientadas, que não aceitam um emprego tão bom, onde era tão dedicado? Tudo na nossa vida tem uma razão de ser. E enquanto nós não nos colocarmos na situação de aprendizes, nós vamos sofrer. E esses sofrimentos são desnecessários, porque a dor é uma coisa, o sofrimento é outra. Às vezes nós temos uma dor e fazemos dessa dor, um sofrimento imenso. E quantas vezes dessa dor, ou mesmo dessa doença, dessa dor, ao invés dela quando ela termina, e ao invés de reconhecermos que superamos, não, nós passamos o resto de nossas vidas nos lamentando por aquele tempo, por aquele momento onde existiu uma dor. E o sofrimento permanece. Então, nós não estamos valorizando os ocorridos na nossa vida para depois termos uma vida melhor. Ou mesmo os mais sábios e mais inteligentes aproveitam esta dor e este sofrimento para a pequena felicidade que o mundo nos oferece. Nós vivemos em busca de uma felicidade, onde esse mundo nos apresenta frações de felicidade, onde a gente quer eternizar. Mas vejamos que nós mesmos damos limite à nossa felicidade. Vamos imaginar, sonhamos com um belo carro zero maravilhoso, e aí lutamos, trabalhamos, guardamos o dinheiro e a tal dia a gente consegue. A felicidade, eu conquistei o meu carro sonhado. Dias depois acabou essa felicidade, passou. Na garagem, sai, passeia, volta. Já deixou de ser aquele motivo de muita alegria. É só um objeto, mais um objeto conquistado. Perdeu todo o seu valor. Então, a gente vai colocando na vida felicidades, pontos de felicidades materiais, e vamos esquecendo que a felicidade, ela não é deste mundo, e que temos, sim, que aproveitar os momentos de alegria que nos são proporcionados. Eles não serão efetivados, eles serão apenas momentâneos. E aí nós devemos, sim, aproveitar, mas não fazer daquilo uma sucessão de busca de ter. Falando da felicidade, eu me lembrei aqui do livro Consolador. Na questão de número 40, se fala da felicidade. 240, desculpa. 240, ele questiona sobre a felicidade, e a pergunta é: de algum modo, pode-se conceber a felicidade na Terra? Olha só. De algum modo, a gente vai ser feliz aqui? E a resposta: se todo espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas em alguma parte. Então, todos nós temos conhecimento, temos uma noção de que a felicidade existe. Mas onde está a felicidade? Nós estamos falando de uma felicidade material.
É essa felicidade que Deus quer para cada um de nós? Não. Essa felicidade que está aqui é a felicidade do Espírito. Se todo o Espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal que ela existe e espera as almas em alguma parte. A felicidade nos aguarda em algum lugar. Dando continuidade aqui à resposta. Tal como sonhada pelo homem do mundo, porém, a felicidade não pode existir por enquanto na face do orbe, porque, em sua generalidade, as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que as cercam no planeta. Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica bases da sua aventura real, pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência. Então, nós sabemos que em algum lugar há uma felicidade. E nós todos estamos em busca dessa felicidade. Nós não sabemos aonde, mas sabemos que ela existe. E o mais importante, nós temos a receita, nós temos o mapa para chegar a essa felicidade. O Cristo nos ensinou perfeitamente. Há em nós momentos de que nós nos dispomos a entrar neste caminho que ele realizou, mostrou, mas às vezes a gente desiste. Por uma coisa ou outra, a gente não firma o pé na estrada em busca da felicidade, porque ainda existe em nós o orgulho, a vaidade, o egoísmo, e queremos que a felicidade chegue até nós o quanto antes, mesmo sem estarmos preparados. Francisca, eu vou pedir para você, quando tiver no tempo, você me avisa, porque o meu reloginho aqui está branco, então a tela está, o branco da casa de seu Arlindo está justamente na tela e eu não consigo enxergar a hora. Tá certo? Uns 5 Já temos minutos. 7 minutos. Pronto, ótimo. Então, eu vou passar agora para a melancolia, para que a gente possa falar um pouquinho. O item 25, a melancolia. Sabeis porque, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida. Desculpe, isso é uma pergunta, vou ler de novo. Sabeis porque, às vezes, uma vaga tristeza se apodera dos vossos corações e vos leva a considerar amarga a vida? É que vosso espírito, aspirando à felicidade e à liberdade, se esgota jungido ao corpo que lhe serve de prisão, em vãos esforços para sair dele. Reconhecendo inúteis essas forças, cai no desânimo e, como o corpo lhe sofre a influência, toma-vos a lassidão, a fadiga, o abatimento, uma espécie de apatia, e vos julgais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que vos enfraquecem a vontade. São inatas ao espírito de todos os homens as aspirações por uma vida melhor, mas não as busqueis neste mundo, e agora, quando Deus vos envia os espíritos que lhe pertencem para vos instruírem acerca da felicidade que ele vos reserva, aguardai pacientemente o anjo da libertação para vos ajudar a romper os liames que vos mantêm cativo ao espírito. Lembrai-vos de que durante o vosso degredo na terra tendes de desempenhar uma missão de que não suspeitais, quer dedicando-vos à vossa família, quer cumprindo as diversas obrigações que Deus vos confiou. Se no curso desse degredo provação, exonerando-vos dos vossos encargos, sobre vós desabarem os cuidados, as inquietações e tribulações, sede fortes e corajosos para os suportar. Afrontai os resolutos, duram pouco e vos conduzirão à companhia dos amigos por quem chorais, e de que, jubilosos por ver-vos de novo entre eles,
Vos estenderão os braços a fim de guiar-vos a uma região inacessível às aflições da terra. François de Geneve, Bordeaux, 1861. François de Geneve foi um bispo. Genebra, né? Na Suíça. E ele traz essa mensagem para nós, para que a gente olhe para dentro no momento das angústias do dia a dia, da falta de ânimo, da falta de vontade, do que mais estamos assistindo as pessoas se entregarem, se entregam à tristeza, se entregam ao desalento, à depressão. E é um caminho que se trilha tão horrível, porque muitas vezes nossos irmãos, quando chegam ao fundo de uma depressão, buscam a solução sem que os liames sejam cortados e querem, por fim na força, romper esses liames. E aí agem sobre si, trazendo para eles o suicídio e completando após com a loucura. Ele fala desse momento em que nós nos encontramos na tristeza, em que é um vazio e de que nada nos completa. Aí eu trago a oração. Quantas vezes a gente está triste, acorda triste, acorda mal-humorado com um desalento. E por que não erguer os olhos aos céus e dizer, Senhor, isso que eu estou sentindo, eu não quero viver. Eu não quero isso para a minha vida. Alivia, tira de mim. Eu não quero essa manhã triste que meus olhos, meus ouvidos e minha mente estão imaginando. Eu quero o seu amor cheio de alegria para eu viver o meu dia e transmitir ao meu próximo o que eu recebo de vós. Isso é se livrar da melancolia. Tem um momento em renúncia onde Alcione se encontra, olha, um anjo, desce à terra por amor a um ente, um anjo desce e lhe é informado que você está arriscando a sua angelitude. Ao descer para a terra, você vai viver as mesmas coisas que eles vivem. Mas ela, em seu amor, desce. E num dos momentos de sua vida, ela se depara diante da melancolia. Existe a melancolia depressiva, aquela que arrasta para o fundo do poço. Mas existe a boa melancolia, que é esta de Alcione, onde ela traz para si, ela junta ao seu amor o trabalho. E ela se entrega ao trabalho, multiplicando suas ações, transformando aquela saudade que ela tem, não sabe ainda, não lembrava de quê, e ela associa isso, a esse amor, a esse trabalho, e transforma a agonia, a melancolia em luz. E adquire, mais uma vez, o sucesso. Uma encarnação muito difícil, mas ela consegue. E aqui estamos nós, para as mesmas coisas. Sigamos os exemplos de Chico, sigamos os exemplos de André, sigamos os exemplos de Alcione e de tantos outros que passaram na nossa vida e conseguiram superar. Meus irmãos, então, chegamos aqui ao fim. Vamos nos unir em coração, em mente e espírito na oração final, agradecendo infinitamente a Deus, nosso Pai, infinitamente a Jesus, esse ser que nos guarda, que nos ampara, que nos tira do fundo do poço e nos coloca em pé. Agradecendo a nossa Santíssima e amada Mãe, que em cada dor, em cada dificuldade, consegue tirar de nós as angústias, as aflições,
os momentos de tristeza e nos coloca em seu regaço, renovando o amor em nossos corações, em nossas mentes e nos devolvendo a batalha cotidiana para que nós tenhamos a vitória. A vitória de mais um dia, a vitória de mais uns anos, a vitória de mais uma encarnação. E assim, na graça de nosso Senhor Jesus, eu digo, Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não for a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação dos seus dons mais supremos. O Senhor é sempre convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores, além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora do amor, que ampara e redime. Ai do mundo, se não fora a vossa missão sublime. Que assim seja, minha mãe. Que assim seja para sempre, amparando a cada um de nós, amparando aos nossos familiares, amparando aos nossos amigos e aqueles que se dizem inimigos. Ampara, Senhora, nossos vizinhos, nossa cidade, nosso estado, nossa nação. Olha, Senhora, para aqueles que não conhecem a nosso Mestre Jesus, o puro amor depois de Deus, que chegou aqui para nos completar na vida que devemos viver e voltar. Obrigada, minha mãe. Eu lhe peço, envolve a cada um de nós no teu lindo manto sagrado, nos protegendo de todos os males físicos e espirituais, nos fortalecendo e nos renovando para mais uma semana que está por chegar. Graças a ti, ó Senhora, graças aos irmãos, a Bezerra de Menezes, a Agostinho de Pona, a Humberto de Campos, a Antônio de Pádua, a Francisco de Assis, a Teresa Ávila, a Rita de Cássia, a Clara de Assis, e a essa infinita legião de espíritos que zelam por nós, a Miguel Arcanjo, que zela por todo esse planeta ao lado de nosso Mestre Jesus. Senhor, eu lhe peço um pouquinho mais. Toca no coração desses dirigentes de nação, para que eles possam, um dia, ter a vontade de olhar para o céu e dizer a Deus e a vós, eu também sou do Cristo. E olhando e continuando, serão os missionários de verdade que o Senhor colocou para nos dirigir. Gratidão a todos, que a paz esteja em nossos corações e em nossos lares, hoje, amanhã e sempre. É com você, minha irmã Francisca. Graças a Deus. Graças a Deus. O mundo não é dos espertos, é das pessoas honestas e verdadeiras. A esperteza, um dia, é descoberta e virá a vergonha. A honestidade se transforma em exemplo para as próximas gerações. Uma corrompe a vida, a outra enobrece a alma. Chico Xavier. E assim, meus irmãos, mais esta noite,
Pedimos a permissão de nosso Pai Maior, do nosso Mestre Jesus, da nossa Virgem Mãe Maria Santíssima e a todos os trabalhadores da luz. A permissão, em especial, ao nosso mentor da casa, Bezerra de Menezes, para encerrar o nosso Evangelho da noite de hoje, com muita paz, com muita luz, e até amanhã, com muita paz. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, até amanhã. Boa noite a todos.